Amém. Meus irmãos, agora eu vou passar a palavra ao presbítero Jefferson, que está à frente de trazer a palavra de Deus nesta noite. Que você, em nome de Jesus, eu creio que o Santo Espírito de Deus vai estar visitando a cada coração em especial. Que você possa estar atento o que Deus quer falar nessa noite para a sua vida. Amém? Graça e paz, amados. Em nome de Jesus, essa noite é uma noite agradável que o Senhor nos chamou e nos convocou para estarmos diante dele, adorando e exaltando o teu santo nome. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós iremos falar sobre Noé. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Vamos estar lendo a partir do verso 5. Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 5. Vamos ler até o verso 8, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Glória a Deus. Amém? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amados irmãos, nós olharmos para o que acontecia naquela época, talvez seja até reflexo hoje do que acontece hoje em dia. De que os homens não querem mais ouvir aquilo que provém do Senhor, mas pelo contrário, eles querem exatamente fazer aquilo que provém de seu próprio coração. Os homens, na sua grande maioria, hoje amam mais a maldade do que amam efetuar e fazer aquilo que Deus deseja em seu coração que ele faça. Então, os tempos de hoje, amados irmãos, são bem semelhantes à época de Noé. E nós que vivemos hoje podemos até entender e compreender a dificuldade que Noé tinha de permanecer fiel ao Senhor. Nós aqui lendo esse texto da palavra de Deus, ele nos diz exatamente que Deus estava triste pelo que estava acontecendo na terra, porque os homens amavam mais a maldade do que amavam fazer exatamente aquilo que ele desejava que eles fizessem. E até o ponto de querer acabar com aquilo que ele tinha criado. Mas Deus olhou para a terra e viu a Noé, e a palavra de Deus nos diz que Noé achou graça diante do Senhor. E eu gostaria nessa noite, amados irmãos, podermos olhar para essa situação. Será que Deus, ao olhar a terra, o que ele tem achado de mim? Será que ele tem achado graça? Nós estamos chegando aí, talvez, aos últimos, acho que 3 cultos, né, pastor, se eu não me engano, 3 últimos domingos aí do mês, ou 2 últimos domingos, e o ano se acaba. E todo final de ano eu tenho como costume avaliar a minha vida, ver aquilo que acertei, ver aquilo que eu errei, ver aonde eu posso fazer diferente no próximo ano. Em todas as áreas, desde a área familiar, a área financeira e olhar também para a área espiritual. É uma questão de avaliar como é que você desenrolou na sua caminhada durante o período. E eu gostaria dessa noite lhe chamar para essa reflexão. E nós iremos olhar aqui um pouco da vida de Noé, daquilo que Noé viveu, e tirar dessas lições da vida de Noé
para aplicar em nossa vida e para fazer perguntas à nossa vida, para saber se quando nós estamos entendendo e compreendendo a vontade de Deus. Segundo o texto, a palavra do Senhor nos diz que a vida anterior ao dilúvio era uma vida cercada por um tempo corrupto, por um momento onde os casamentos eram maculados, ou seja, não havia o respeito entre os casamentos, havia muito terror no meio da humanidade, havia muita violência no meio da terra. Nós vemos isso aqui no verso 4, quando diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então eram homens violentos, homens que tinham sangue em suas mãos. Havia muitos homens cheios de si, e muito poucos homens, como nós lemos no relato da Bíblia, desse trecho, que buscavam a Deus e que entendiam a vontade do Senhor. Tempo esse que Deus entristeceu-se. E a tristeza tomou conta também do coração humano, porque o coração humano agora ele não buscava mais a alegria perene que vinha do trono de Deus, da graça de Deus, e passou a buscar a alegria naquilo que os seus olhos achavam de belo. E o que os homens achavam de belo naquela época era fazer o que era contrário à vontade do Senhor. Mas Noé, em meio a essa geração tão perdida e corrompida, Noé era um homem justo. Era um homem que exemplificava uma vida piedosa diante do Senhor e que demonstrava a existência de Deus, porque Noé permaneceu firme em conhecer e em adorar ao Senhor. E o caráter de Noé era tão justo, era tão íntegro, que em meio àquela geração corrupta, ele se manteve tão íntegro porque chamou a atenção do próximo. Tendo uma vida tão perfeita, mesmo vivendo num mundo moral tão difícil, mas ele era tão gracioso a sua vida, que a sua vida surgia, como a gente tem muitos aqui serrotes e lajedos, e a gente vê aquelas rosas, ou muitas vezes algumas plantas surgindo ali no meio da pedra, né? Ou então rosas surgindo no meio da água, e assim era a vida plena de Noé, na busca do Senhor. E é interessante, amados irmãos, que naquele momento Deus falou com Noé. Se a gente descer um pouco mais os olhos aqui nesse texto que a gente abriu, nós vemos que Noé ouviu a voz do Senhor, e o Senhor falou para Noé construir uma arca, porque ele iria acabar a vida vivente através da água, através do dilúvio. E Noé foi um homem justo, íntegro, e com sua vida perfeita, mesmo em meio talvez a chacotas, a piadas, mas ele permaneceu firme em cumprir aquilo que Deus desejava que ele fizesse. E assim Noé passou o seu tempo e construiu a arca. Até o ponto que Deus falou mais uma vez para Noé e disse: Noé, agora entra na arca e leva 2 animais de cada espécie para dentro da arca. E assim Noé fez, trazendo seus animais, cumprindo aquilo que estava pleno na vida dele, aquilo que o Senhor havia chamado, para que ele assim fizesse. E é interessante, amados irmãos, que em meio a esses desafios que Noé tinha naquela época, porque cabe a nós lembrarmos, naquela época, segundo alguns estudiosos, não chovia, simplesmente a água brotava do solo pela manhã. Não havia chuva, mas Noé pregava aquilo que Deus havia chamado, aquilo que era difícil, coisa que talvez hoje nós preguemos ao falarmos sobre a volta de Jesus, e o quão é difícil para uma geração que não ama a Deus, o quanto é difícil para uma geração que não busca a vontade de Deus, entender e compreender que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, a qual eu e você fazemos parte, para a honra e glória do Senhor. E Noé era tão íntegro que Noé recebeu de Deus a graça de ter a sua família salva junto com eles. E Noé adentrou a arca, ele, a esposa, e seus 3 filhos e as suas 3 noras, e todos os animais ao qual o Senhor tinha dito que era para entrar.
E essa experiência do dilúvio que aconteceu na vida de Noé foi uma experiência muito forte, que é a experiência de ser salvo em meio a um mundo coberto de água. De ser salvo em meio a você olhar que você está dentro de um local sã e salvo, seco e enxuto, e ver que ao redor está todo molhado, e pessoas que ele conheciam, e ele saber e compreender que aquelas pessoas todas, que aquelas vidas todas que estavam ali, haviam perecido porque escolheram exatamente fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Mas Noé foi salvo. E eu gostaria, amados irmãos, que nós pudéssemos olhar para 7 pontos que eu acho de muita relevância para nós nesse trecho da palavra do Senhor. O primeiro ponto que eu devo olhar e observar é que a arca nos trazia a salvação a Noé, e a arca hoje, para mim e para você, é a cruz do Calvário de Cristo Jesus. Aquele que crê no Senhor hoje olha para o Senhor Jesus Cristo e compreende que os seus pecados ficaram no meio daquele lamaçal de água que estava no dilúvio, estavam afastados, e hoje ele olha para Cristo para viver para a honra e glória do Senhor Jesus, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive através da minha vida. E eu devo compreender, amados irmãos, que ao falar da arca, ao falar da cruz do Calvário, eu estou falando da salvação do Senhor sobre a minha vida. E isso é de suma importância, para que nós compreendamos, amados irmãos, que o nosso viver agora não é viver mais de acordo com a nossa vontade, viver de acordo com o nosso desejo, mas o nosso viver agora é vivermos de acordo com a vontade soberana do Senhor. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às pessoas que se levantam para buscar nos corromper, por pessoas que se levantam para buscar nos destruir, mas nós olhamos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para aquele que é o autor e consumador, aquele que nos deu a salvação. E nós olhamos para Cristo, e olhamos para a cruz de Cristo lá no Calvário, que é onde ficou o meu pecado, aonde ficou o seu pecado, e lá naquela cruz brotou vida, e vida em abundante, que eu e você podemos viver. Um outro sentimento que nós podemos observar é entender e compreender que o pecado fecha os nossos olhos, o pecado tampa os nossos ouvidos, e para não vermos e nem escutarmos a palavra do Senhor. Veja que aquela geração inteira teve a mesma oportunidade que Noé teve. Talvez até exercessem o mesmo pensamento, a mesma religiosidade que Noé exercia, mas não exercia com fidelidade e com tereza de coração. E daí vem, amados irmãos, o momento de nós reavaliarmos a nossa vida, de nós olharmos e compreendermos a quem realmente nós temos dado ouvido. Nós temos dado ouvido à voz do Senhor, ou eu tenho dado ouvido à minha voz, ou à voz de qualquer outra coisa que esteja ao redor, menos o Senhor. Eu tenho que parar para compreender e analisar a minha vida, se realmente eu estou caminhando de acordo com a vontade do Senhor. Veja só o que o apóstolo João nos fala na sua primeira carta de João, capítulo 3, verso 5. Ele nos diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe mais pecados. Mas o profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 2, ele nos diz: mas não deram ouvidos e nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para adiante. Você veja, amados irmãos, que quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, em vez de nós avançarmos para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós voltamos. Nós não andamos na direção do Senhor, mas andamos na direção da morte. Nós não andamos mais na direção da arca do Senhor, mas nós andamos na direção da água do dilúvio que nos afoga e que nos afasta da vontade soberana do Senhor.
E nós, como igreja do Senhor, devemos analisar a nossa vida. Amados irmãos, nós vivemos em meio a uma geração pecaminosa. Nós vivemos em meio a uma geração onde os princípios e os valores dela hoje são diferentes daqueles ao qual a palavra de Deus nos ensina, daqueles ao qual a palavra de Deus nos estimula a vivermos. E é de suma importância que nós, como servos do Senhor, de nós como divulgadores da palavra de Cristo, de nós como pequenos cristos, aonde que estivermos, estejamos testemunhando e vivendo conforme a vontade de Deus. Nós não podemos nos afastarmos 1 milímetro sequer da vontade soberana do Senhor. Um outro ponto que eu posso olhar aqui através da vida de Noé, é que a queda do outro não é desculpa para a minha queda. Noé foi justo diante de Deus, mesmo em meio à impiedade. Amados, nós não podemos dizer, porque fulano ou cicrano anda dessa forma, mas Beltrano é cristão e prega assim, fala daquilo outro, eu vou fazer? Não. Eu devo ser íntegro diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Paulo estava pregando diante da igreja bereana, e a igreja bereana estava lá lendo a palavra para saber se o que Paulo estava pregando estava dentro da palavra. E assim devemos nós sermos dessa mesma forma. Nós devemos sermos zelosos pela nossa vida piedosa. Eu devo ser zeloso pela minha vida devocional. Eu devo ser zeloso pela minha leitura bíblica. Eu devo ser zeloso pelo meu momento de oração diante de Deus, porque isso é alimento para a minha alma. E nós como cristãos, e nós como homens e mulheres que amam a Deus, devemos sermos zelosos pelo ensinamento do Senhor. Noé, em meio àquela geração tão corrupta, em meio àquela geração que amava a violência, em meio àquela geração que não valorizava a família, em meio àquela geração que não valorizava a empatia, em meio àquela geração que não valorizava o relacionamento humano, Noé foi íntegro, diferente. Noé andou conforme a vontade do Senhor. Noé fazia aquilo que era agradável a Deus. E Noé era homem limitado como eu e você. Noé passava pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos hoje, mas Noé buscava ao Senhor. E serve de estímulo, amados irmãos, e nós fazemos isso, vivemos de acordo com a bondade soberana do Senhor. Veja só o que o salmista, no Salmo 93, versículo 5, ele diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Para todos sempre a casa do Senhor detém a santidade. O apóstolo Paulo lá em Corinto nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo do Deus, do Senhor. E se eu e você somos templo do Espírito Santo do Senhor, o Senhor nos chama para uma vida santa, para uma vida separada, para uma vida voltada a fazermos aquilo que é agradável ao Senhor, para uma vida voltada a exercermos diante do Senhor aquilo que é justo, aquilo que é pleno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é longânimo diante do Senhor. Outro ponto que eu, olhando aqui para a vida de Noé, eu posso compreender, amados irmãos, é que a voz do Senhor encontra o ouvido daqueles que o buscam. A voz do Senhor encontra o ouvido daqueles que o buscam. Deuteronômio capítulo 13, versículo 18, o Senhor nos disse: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Se ouvires, a voz do Senhor ecoa no momento que nós estamos lendo a palavra de Deus, ecoa no momento que nós estamos escutando a ministração da palavra de Deus, ecoa no momento que nós estamos estudando a palavra de Deus. A voz do Senhor ecoa para falar aos nossos ouvidos. Deus quer se relacionar com o homem.
Deus descia, a palavra do Senhor em Gênesis, quando está falando sobre a criação e falando sobre Adão e Eva, a palavra do Senhor nos diz que Deus descia todo virar do dia para conversar. Deus ama se relacionar com o homem, e aquele que ama o Senhor deve amar se relacionar com Deus. Aquele que ama o Senhor deve amar buscar a presença do Senhor. Aquele que ama o Senhor deve buscar a essência do mover de Deus sobre os nossos corações. Queridos e queridas, tribulações na vida nós passaremos, dificuldades na vida nós passaremos, mas quando eu olho para Cristo, eu sei que Ele venceu, e porque Ele venceu, eu nele também sou mais do que vencedor. As dificuldades passam, porque eu não pertenço a esse mundo, mas eu pertenço ao Senhor. A minha vida, ela não vai se resumir a 80, 90 anos, mas a minha vida se resume à eternidade, a partir do momento que eu encontrei a Jesus, a partir do momento que eu olhei para o Calvário, a partir do momento que eu entrei na arca do Senhor, a partir do momento que eu compreendi a vontade soberana de Deus sobre nossas vidas. Essa é a essência, esse é o mover que eu e você devemos ter. Compreendemos essa soberana vontade de Deus, compreendemos esse mover soberano do Senhor. A palavra do Senhor também nos diz, amados irmãos, olhando para a vida de Noé, que em todos os momentos, sejam eles bons ou sejam momentos ruins, nós devemos ter uma certeza, a certeza de que o Senhor deve ser louvado e deve receber ações de graças. A todo momento, amados irmãos, a cada momento nós devemos adorar ao Senhor. Se olharmos aqui mais à frente, a palavra do Senhor nos diz que havia um momento que Noé saiu da arca. Quando pisou em terra seca, ele ali fez um altar para adorar ao Senhor. E diante daquele altar ele pegou ali animais e sacrificou numa adoração ao Senhor. Isso quer dizer, amados irmãos, que mesmo em meio às tempestades, nós devemos estarmos sempre adorando, buscando a palavra do Senhor. Olha o que o salmista no Salmo 145, versículo 21, ele nos fala. Ele diz: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre, louvando e exaltando ao Senhor. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, quando a igreja primitiva estava crescendo de uma forma abundante, a palavra do Senhor nos diz que era assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a igreja louva ao Senhor, a igreja cresce, a igreja passa por um momento revolucionário. Quando a igreja passa para compreender qual é a vontade soberana de Deus na sua vida, a igreja vai prosseguindo. E isso serve de alerta para mim e para você. Se estamos passando por um vale de dificuldade espiritual, é porque nós, como igreja do Senhor, não estamos buscando a Deus da forma que devemos buscá-lo. E eu tenho que avaliar a minha vida, porque a palavra do Senhor me diz que aquele que busca o Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós não teremos mais preso a nenhuma circunstância terrena, ou nada vai abalar a nossa certeza na fé que nós temos no Senhor, e não haverá sequidão, não haverá momento nenhum onde o rio de Deus não fluirá de dentro de nós, mas testemunharemos da graça perfeita do Senhor, do mover perfeito do Senhor, porque o Senhor nos chamou para isso, nos chamou para efetuarmos diante dEle a vontade soberana do nosso Deus. Também nós, olhando para a vida de Noé, nós podemos compreender também, amados irmãos, que após ouvirmos a voz do Senhor, podemos andar nele, andar com Cristo, ser perdoado por Cristo, viver em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 32, o apóstolo Paulo nos diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos
perdoou. Glória a Deus. O que eu fiz no passado ficou no passado. Já está esquecido. Já está perdoado. Não há pecado algum que me afaste. Não há pecado algum que me separe diante de Deus. Eu não posso fazer como a igreja de Romanos, o apóstolo Paulo estava falando para Romanos, não é porque eu fui perdoado do meu pecado, e aonde superabundou o pecado, superabundará a graça, que eu vou continuar pecando. Não é isso que eu estou dizendo aos irmãos. Mas eu quero falar para os irmãos que o seu pecado foi perdoado em Cristo. E hoje você é livre para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E hoje eu sou livre para perdoar aquele que um dia me feriu. Hoje você é livre para perdoar um dia aquele que te feriu. E você é livre para viver a graça plena do Senhor na sua vida. Deus tem chamado a sua igreja para viver um novo momento. Momento de mudança. E nesses momentos finais, em que nós olhamos e nos baseamos neste mundo, podemos compreender que Deus tem nos chamado para vivermos de uma forma santa, de uma forma diferente. Deus tem me chamado para não me contaminar com o mundo, mas para viver para a graça plena e soberana do Senhor. Sétimo ponto que a gente pode observar também na vida de Noé é que a obediência nos garante a vitória contra a morte. Ô morte, aonde está o teu grilhão? O Senhor nos libertou, aleluia. Aquele que está em Cristo é nova vida, passou da morte para a vida. Aquele que está em Cristo não mais morrerá, mas aquele que está em Cristo viverá eternamente, porque o Senhor nos ama. Porque Ele derrama sobre nós da Tua graça, porque Ele derrama sobre nós do Teu amor, porque Ele derrama sobre nós da Tua presença. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por intermédio de Jesus Cristo, irmãos, que eu e você temos a vitória. É por intermédio de Jesus Cristo, amados irmãos, que eu olho para o que eu cometi no passado, que eu olho para os meus erros, talvez que eu tenha cometido esse ano, e olho assim: há uma nova vida, há um novo recomeço, há um novo momento, o momento de eu trilhar a vontade soberana do Senhor, o momento de eu fazer aquilo que é agradável a Deus. Noé, em meio a essa geração perdida, ele preferiu andar com Deus. Hoje nós vivemos em dias parecidos. Hoje nós vivemos em dia com iniquidade maior. Mas o Senhor nos chama. O Senhor nos convida para entrarmos na sua arca. O Senhor nos convida para entrarmos numa nova vida. Numa vida presença do Senhor. Para vivermos no zelo do Senhor. Amando a Deus como verdadeiramente Ele é. E hoje nós entendemos e compreendemos que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza. E como o salmista que nos fala no Salmo 28, verso 7, ele nos diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Aleluia. É dessa forma, amados irmãos, que nós devemos entender e compreender a perfeita e agradável vontade do Senhor. Para terminarmos, amados irmãos, eu gostaria de ler um texto junto com vocês. Eu gostaria que, se possível, ou vocês abrissem a Bíblia, ou o amado irmão Josimar pudesse colocar aqui no nosso telão, Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. E eu quero que você olhe para esse texto e escute Deus te chamando. Hoje pela manhã na escola bíblica
pastor ele falou algo que falou muito ao meu coração. Ele falou que a igreja de Caicó era uma igreja que não vivia só na Samaria. Samaria, né, pastor? Não vivia só na Samaria, mas ele foi na Judéia, foi por todos os cantos. A igreja de Caicó foi mãe de muitas igrejas presbiterianas que existem aqui ao redor da nossa cidade. Deu muito suporte, mas não ficou no passado, irmãos. Uma igreja missionária, uma igreja que ama estipular e pregar a palavra do Senhor, ela é chamada para todo momento estar ativa na obra do Senhor. E eu quero ler esse texto junto com vocês, todos, numa só voz, entendendo e compreendendo que é a vontade do Senhor. Amém? Mateus 28, do 18 ao 20. Colocou aí, Josmar? Podemos ler, irmãos? Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Glória a Deus. Amados, você vai ouvir a voz de Deus, ou você vai ouvir a voz do mundo? Eu te chamo para caminharmos juntos na direção do Senhor, ouvindo a voz de Deus e vivendo uma nova realidade do Senhor para a nossa vida. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus.